Ela sorriu, apontou para a Kombi e disse, então o que estamos esperando? E naquele instante, eu soube que nada seria igual. Meu nome é Tiago, tenho 25 anos, sou designer gráfico e trabalho de casa, ou melhor, de onde quer que eu possa ligar o notebook e ter sinal de internet. Talvez por isso eu tenha me apegado tanto à ideia da viagem, pegar a estrada, fugir do previsível, deixar o bairro tranquilo de Florianópolis para trás e seguir o litoral até onde o asfalto permitir. Era só eu e minha velha Kombi azul, reformada com carinho e um pouco de teimosia. Só que não foi assim que aconteceu. Porque, um dia antes de partir, Lúcia entrou na minha vida pela porta da frente, ou melhor, pelo portão de madeira que separava nossos quintais. Ela era minha vizinha havia uns 4 meses, desde que se mudou para casa ao lado após um divórcio que todo mundo no condomínio parecia saber, menos eu. Eu não sou desses que se envolvem na vida dos outros. Sempre fui discreto, fechado no meu mundo de prazos e criações digitais. Mas Lúcia não era de passar despercebida. Tinha 43 anos, um olhar tranquilo e um jeito de falar que misturava firmeza com leveza. Usava vestidos floridos mesmo no inverno e andava descalça pelo jardim. Uma mulher que parecia não carregar peso nenhum, o que, como descobri depois, era só mais uma forma de carregar tudo. Na véspera da minha partida, eu estava no quintal, encostado na Kombi, testando pela última vez o fogãozinho portátil. Ela se aproximou sorrindo, segurando 2 xícaras de café. Me ofereceu uma sem cerimônia. Vai viajar, Tiago? Perguntou, com aquela voz de quem já sabe a resposta, mas quer ouvir da sua boca. Vou sim. Subindo o litoral. Sem pressa, sem destino fixo. Sozinho? Assenti, dando um gole no café. Forte e doce. Como ela. Ah! Se eu tivesse a sua idade, te pedia uma carona. Disse ela, rindo. Não sei por que respondi o que respondi. Talvez fosse o sol batendo no cabelo dela, ou o jeito como ela segurava a xícara com as 2 mãos, como quem segura o tempo. Se você tivesse a minha idade, eu te levava numa viagem. Ela arqueou uma sobrancelha e, sem perder o sorriso, retrucou. Então o que estamos esperando? Fiquei sem resposta. Sorri, achando que era só uma daquelas conversas que se perdem no vento. Mas Lúcia não era vento. Era maré. Na manhã seguinte, eu colocava as últimas coisas na Kombi quando escutei o som da mala rolando na calçada. Lúcia surgiu ali, de mochila nas costas, óculos escuros e um lenço amarrado no cabelo. Parou ao meu lado e apontou com um queixo para a Kombi. Ainda tem lugar aí? Eu ri. Sincero, meio nervoso, meio surpreso. Tá falando sério? Ué, você começou. Eu só estou levando a sério. Mas você nem sabe para onde eu vou. E você sabe? Tinha razão. Eu não sabia. Mas naquele momento, tudo em mim dizia que o lugar ao lado dela valia o risco. Fomos. Assim, sem grandes explicações. Deixamos recados nas caixas de correio dos vizinhos, ela trancou a casa e jogou a chave dentro do vaso de flor de barro, com a confiança de quem acredita que, se for para dar certo, dará. Se não, também dará. A estrada se abriu diante de nós, como um livro sem capítulos escritos. A Kombi tossiu antes de pegar, como sempre, e seguiu com aquele barulho de motor velho que, para mim, soava como trilha sonora da liberdade. Durante os primeiros quilômetros, o silêncio entre nós era cheio de expectativa. Ela olhava pela janela com o braço apoiado no banco, eu de vez em quando a espiava pelo canto do olho, tentando entender o que exatamente estava acontecendo. Era como se a vida tivesse apertado um botão de aleatoriedade e, curiosamente, feito sentido. Na primeira parada, uma praia pouco movimentada em Palhoça, sentamos num quiosque quase vazio. Ela pediu água de cocô, eu um pão de queijo. Falamos pouco. Mas rimos de um cachorro que tentou roubar a sandália de uma criança. E eu pensei, como é que alguém que eu mal conheço já me faz rir assim? Quando voltamos para a estrada, ela ligou o rádio antigo da Kombi. Tocava uma música dos Mutantes.
Lúcia cantou um trecho, desafinando de propósito. E eu deixei que aquilo me atravessasse como um aviso: essa mulher não veio para ser figurante. No final do dia, já em Garopaba, estacionamos perto da praia e improvisamos o primeiro jantar: macarrão instantâneo, 2 garfos, e vinho em copo de plástico. Aos começos improváveis, ela disse, erguendo o copo. Aos vizinhos que viram companhia de viagem, completei, brindando. Ela sorriu. E naquele instante, eu soube que nada seria igual. A primeira noite na estrada foi um teste de desconfortos disfarçados. Dormimos em Garopaba, num camping simples, cercado por árvores e o som constante do mar ao fundo. A Kombi virou nossa casa improvisada, ela estendeu um cobertor sobre os bancos de trás, eu preparei 2 travesseiros com roupas de frio. Antes de dormir, ficamos sentados do lado de fora, cada um com sua caneca de chá, olhando o céu escuro salpicado de estrelas. Ela puxou as pernas para perto do peito e apoiou o queixo nos joelhos. Você costuma fazer isso com frequência? Perguntou. Viajar? Sim. Ir embora sem muito plano. Às vezes. Mas nunca com alguém ao lado. Ela sentiu devagar, sem comentar. E ficou ali, quieta, como se fosse parte do cenário. Não me senti obrigado a preencher o silêncio. Aos poucos, percebi que havia algo confortável nele. Era como se nossos corpos já estivessem conversando sem a gente saber. Pela manhã, acordamos com o som de pássaros e o cheiro do mar. Dividimos uma banana, 2 pães com manteiga e uma garrafa de café que ela tinha preparado com surpreendente habilidade na pequena cozinha da Kombi. Lúcia parecia saber o que fazer, mesmo longe de casa. Isso me impressionava. Parecia mais preparada que eu para tudo aquilo. Seguimos viagem. Passamos por Imbituba, Laguna, Tubarão. A cada curva, o litoral nos presenteava com praias escondidas, mirantes desertos, pescadores puxando redes enquanto o dia nascia. Lúcia não era de tirar fotos. Ela dizia que preferia guardar as imagens nos olhos. Eu, designer que sou, registrava cada momento, mas, aos poucos, comecei a deixar o celular de lado também. Paramos num café de beira de estrada, simples, com pão caseiro, suco natural e um senhor de boné que nos chamou de casal bonito. Lúcia riu alto, agradecendo com um aceno. Ele achou que a gente é casal. Eu disse, depois que sentamos. Vai ver, somos. Só ainda não contamos um pro outro. Respondeu, com um meio sorriso. Aquilo me desestabilizou. Mas antes que eu dissesse qualquer coisa, ela mudou de assunto, apontando para o rádio antigo preso à parede do café. Meu pai tinha um igualzinho. Quando eu era menina, a gente escutava futebol aos domingos. A conversa deslizou então para infâncias. Ela falou de São Joaquim, onde nasceu, da neblina constante, das maçãs colhidas no quintal. Eu falei de Joinville, da infância tímida, das tardes jogando videogame, dos desenhos que fazia no caderno da escola. Descobrimos que, apesar da diferença de idade, nossas solidões se pareciam. Enquanto ela dirigia pela primeira vez, percebi como seus dedos eram firmes no volante. Ela parecia pertencer à estrada, como se tivesse nascido para desbravar caminhos. E por mais que fosse minha viagem, comecei a perceber que era ela quem guiava, no fundo. Na Praia do Rosa, chegamos no fim da tarde. O céu estava pintado de tons laranjas e roxos, e o mar refletia essa paleta como um espelho. Não falamos nada. Apenas descemos da Kombi e caminhamos até a areia. Sentamos lado a lado, sem nos tocar, olhando o sol cair no horizonte como se fosse uma cena ensaiada. O silêncio ali foi mais profundo. Não de ausência, mas de plenitude. Lúcia tirou os chinelos e enfiou os pés na areia fria. Respirou fundo. Às vezes, acho que a vida devia ser isso, ela disse, sem me olhar. Parar de correr atrás e só olhar. Concordei, embora não tivesse palavras para explicar o que sentia. Era como se eu estivesse descobrindo uma parte de mim que nunca havia tido espaço para existir. A parte que não queria controle, nem pressa, nem respostas prontas.
Voltamos para a Kombi com a brisa noturna começando a soprar. Preparei um arroz simples, ela cortou tomates e misturou com cheiro verde e limão. Comemos olhando para a estrada, onde passavam poucos carros. Cada farol era uma história indo em outra direção. Antes de dormir, ela me entregou um pequeno caderno. Anota aqui o que quiser da viagem. Palavras, desenhos, frases soltas. Disse. Um dia, quando tudo isso virar lembrança, vai ser bom ter um lugar para reler. E você? Vai escrever também? Não. Mas vou ler. Se você deixar. Aquilo me tocou mais do que eu queria admitir. Peguei o caderno e escrevi a primeira frase. 2 desconhecidos, uma Kombi azul, e um destino que nem eles mesmos sabem nomear. Dormimos mais próximos naquela noite, separados apenas por uma almofada entre os bancos. Senti sua respiração leve no silêncio da madrugada. E pensei, antes de apagar. Se isso for só uma viagem, por que meu coração parece estar ficando? A estrada tinha virado mais que caminho, era um fio invisível costurando nossa convivência. De manhã, Lúcia sempre acordava antes de mim, saía para caminhar ou recolher folhas secas que usava como marcadores em livros. Às vezes voltava com frutas, às vezes com histórias. Um pescador que conheceu na praia. Uma criança que a chamou de tia bonita. Um cachorro que a seguiu até o camping. Eu gostava de ouvi-la. Tinha um jeito de contar que fazia tudo parecer encantado, mesmo as coisas simples. A rotina da estrada foi se criando sozinha. Parávamos em campins pequenos, às vezes improvisávamos uma noite em áreas tranquilas à beira-mar. Dividíamos tarefas, ela cozinhava, eu lavava a louça. Ela escolhia músicas, eu controlava o GPS, mal e porcamente, porque sempre errava alguma entrada. Na terceira semana, já havíamos passado por praias como Torres, Capão da Canoa, e chegado em Tramandaí. Não sabíamos se o destino era o norte ou apenas o próximo pôr do sol. Começamos a criar pequenos rituais. Café passado no coador de pano, alongamentos matinais em frente à Kombi, uma música antes de dormir. Ríamos muito. Por coisas bobas. Por detalhes. Ela tinha o dom de fazer graça com o caos. Quando a chuva molhou todas nossas roupas num camping em Itapema, ela girou no meio da água rindo, com os braços abertos. Melhor se molhar do que mofar por dentro, Tiago. Gritou, encharcada, me chamando para dançar com ela no meio da tempestade. E eu fui. Ridículo. Molhado. Feliz. Começaram a acontecer pequenos toques, sem intenção. Um roçar de mãos ao entregar uma garrafa d'água. Nossos dedos que se encontravam sem querer ao procurar o carregador. Um braço que encostava no outro quando nos espremíamos no banco da frente. Havia um calor discreto nisso. Algo que não se nomeia, mas que cresce devagar, como raiz. Em algumas paradas, dividíamos o espaço com outros viajantes. Lúcia, sociável, fazia amizade com todo mundo. Eu, mais calado, a observava brilhar, ela se transformava em cada conversa. Uma mulher de muitas versões. Num camping perto de São Francisco do Sul, um casal de idosos nos convidou para jantar. Lúcia falou sobre a vida com uma leveza que me desarmou. Contou do casamento que terminou com mais silêncio do que brigas, da decisão de recomeçar aos 43, sem roteiro. E quando a senhora perguntou se eu era seu filho, ela riu. Quase isso. Mas ele já está me ensinando mais do que aprendi em anos. Fiquei mudo. Aquilo me pegou desprevenido. E me deixou com o coração batendo de um jeito estranho. Comecei a olhar para ela de outra forma. Não como a vizinha que sorria sobre a cerca do jardim, mas como mulher. Uma mulher com marcas de sol, olhos de história e um perfume que grudava nas roupas da Kombi. Num final de tarde em Balneário Camboriú, paramos para ver o mar. Estava ventando. Ela encostou o queixo no ombro e disse: Sabia que tem coisas que só a estrada revela? Tipo quanto a gente precisa de pouco para se sentir inteiro. Ficamos ali, olhando o mar, dividindo o silêncio. Naquela noite,
Dormimos com as mãos entrelaçadas, sem dizer nada, sem combinar nada. Só aconteceu. No dia seguinte, entre preparar o café e guardar as mochilas, ela deixou escapar. Você sabia que eu quase não vim? Sério? Achei que ia atrapalhar. Que seria demais, uma mulher da minha idade, se metendo na aventura de um menino. Eu nunca te vi como isso, respondi. Como o quê? Como alguém fora do lugar. Ela sorriu, abaixou os olhos. Eu queria dizer mais, mas não sabia como. Ainda era cedo demais para rótulos, mas tarde demais para fingir que éramos só dois viajantes. No trecho entre Joinville e Curitiba, ela assumiu o volante de novo. Eu cochilei por alguns minutos. Quando acordei, ela cantarolava "Um mundo é um moinho", de Cartola. A voz baixa, desafinada, bonita. Me virei para ela e pensei, talvez seja isso que chamam de começo. Mesmo quando já se está na estrada há dias. Quando paramos para abastecer, ela desceu primeiro. A atendente do posto, uma moça jovem, sorridente, me olhou e disse: "Sua esposa dirige bem, hein?" Não corrigi. Aos poucos, parei de chamá-la de Lúcia e comecei a chamá-la de Lu. Ela me ensinava palavras antigas, expressões que eu não usava. Me mostrava músicas dos anos 90, filmes que eu nunca tinha visto. E eu, sem querer, mostrava para ela a leveza de não ter certezas. De viver sem saber onde vai parar. Aos poucos, deixamos de ser o jovem e a vizinha elegante para virar algo novo. Algo que não tinha nome, mas tinha cheiro de café, som de motor velho e gosto de vento no rosto. E quando vi, já não queria chegar a lugar nenhum. Só continuar indo. Com ela. A estrada entre Curitiba e Ubatuba é linda, mas traiçoeira. Curvas fechadas, sinal de celular intermitente, placas que somem e reaparecem como miragens. Saímos tarde do último camping, com pressa de alcançar a praia antes do pôr do sol. Foi a primeira vez que sentimos o tempo como inimigo. Lúcia sugeriu uma rota alternativa, mais próxima da costa. Eu, teimoso, insisti no trajeto principal. Estava cansado, com dor de cabeça, e a ideia de me perder em estradinhas de terra não me agradava. A gente vai chegar mais rápido por aqui, ela disse, apontando no mapa offline que tinha baixado no celular. Mas esse caminho não tem sinal. Se der problema, a gente fica sem socorro. A gente não precisa de socorro. Precisa de coragem. Ou de bom senso. Ela me olhou. Aquele olhar. Não era raiva. Era decepção. Que ótimo. Agora virei a inconsequente da história. Eu não disse isso. Mas pensou. A Kombi seguiu silenciosa, como se até o motor estivesse sem graça. A tensão entre nós crescia a cada quilômetro, como um balão inflando devagar. O estupim foi uma curva errada. O GPS recalculou, a estrada virou lama, e um galho arranhou a lateral da Kombi. Ela bateu a mão no painel, frustrada. Eu te avisei. Disse, num tom que eu nunca tinha ouvido. Não começa com "eu te avisei", Lúcia. Não é sobre quem tinha razão. Claro que é. Você odeia quando eu assumo as rédeas. Fica inseguro, tenta controlar tudo. E você finge que não tem medo de nada, mas tem. Essa coragem toda é só um jeito bonito de fugir das coisas. O silêncio que veio depois do grito foi pior que os gritos. Ficamos horas sem trocar uma palavra. A Kombi andava devagar, como se sentisse o peso entre nós. Paramos numa clareira para respirar. Ela desceu primeiro, bateu a porta com força. Caminhou até uma pedra e sentou-se de costas para mim. Eu fiquei na Kombi, fingindo mexer nas coisas. Mas nada no mundo me tirava aquele nó na garganta. Quando anoiteceu, fiz café. Levei 2 canecas até ela. Sentei a uns 2 metros de distância. Desculpa, disse, finalmente. Ela virou o rosto, os olhos marejados. Pegou a caneca e ficou olhando para o líquido fumegante. Eu não devia ter gritado. Só me senti diminuída. E eu me senti ameaçado.
É ridículo, eu sei. Mas às vezes esqueço que você não está aqui para me testar. Eu não tô aqui para vencer nada, Tiago. Eu tô aqui para viver. E viver com alguém, mesmo que só por um trecho, exige uma dose de entrega que às vezes assusta. Ficamos ali, ouvindo o barulho dos grilos, das folhas, da noite. A diferença de idade, comecei, hesitante, às vezes me faz pensar que você enxerga tudo com tanta clareza que eu pareço pequeno perto de você. Ela respirou fundo. E às vezes eu sinto que você ainda está descobrindo o mundo, e isso me faz parecer velha. Fora do lugar. Mas você não está. E você também não. Nos olhamos, dessa vez sem defesas. Lu, sussurrei. HN? Posso te abraçar? Ela assentiu, e nos aproximamos devagar, como se cada centímetro fosse uma reconciliação. O abraço foi longo. Sem urgência. Um encontro de almas antes de qualquer outra coisa. E no meio daquele gesto, nossos rostos se encontraram. Um beijo. Não planejado, nem ensaiado. Apenas natural. Foi um beijo doce, tranquilo, demorado. Como tudo que está certo, mesmo sem ter nome. Dormimos dentro da Kombi, dessa vez juntos no colchão improvisado atrás. Nenhuma pressa. Nenhuma culpa. Antes de fechar os olhos, Lúcia sussurrou. Obrigada por não desistir. Eu que agradeço por ter voltado daquela pedra. Ela riu, baixinho. Eu só fui até lá porque sabia que você viria atrás. Acordamos com o som do mar ao longe, e com a sensação de que a viagem tinha mudado de forma. Não era mais só um percurso. Era uma travessia. E a partir dali, cada quilômetro seria mais que distância. Seria confiança. O dia seguinte amanheceu tímido, com nuvens baixas e um vento salgado que invadia a Kombi como um sussurro. Acordamos juntos, mas em silêncio. Era um silêncio novo, quase solene. Não do tipo que pesa, mas do tipo que observa. Como se ambos estivéssemos tentando entender o que exatamente tinha acontecido e o que viria a seguir. Tomamos café sentados na beira da estrada, vendo a neblina se dissipar aos poucos. Ela mexia o açúcar no copo com movimentos circulares, hipnóticos. Eu observava sua nuca, o jeito como o cabelo solto caía com naturalidade sobre os ombros. Era como se, depois do beijo, tudo nela tivesse ganhado mais nitidez. Mais presença. Você quer continuar? Ela perguntou, sem tirar os olhos do café. Quero. Respondi. Mas talvez com um outro ritmo. Ela me olhou, arqueando uma sobrancelha. Outro ritmo? Menos pressa. Menos correria de um ponto ao outro. Mais paradas. Mais tempo. Lúcia sorriu. Foi um sorriso leve, como quem confirma o que já sabia. Achei que nunca fosse ouvir isso da sua boca. Eu também. Mudamos a rota. Seguimos em direção a Paraty, pelas estradas curvas do litoral norte fluminense. A cidade nos recebeu com suas ruas de pedra e um cheiro doce de mar e história. Paramos numa pousada escondida, daquelas que parecem existir fora do tempo. O dono era um senhor simpático, que nos deu desconto quando soube que dormíamos numa Kombi. Casais aventureiros sempre são bem-vindos aqui, ele disse. Deixamos a Kombi estacionada no fundo do jardim da pousada, como se fosse parte da decoração. Dormimos 2 noites num quarto com janelas antigas, lençóis de algodão e um ventilador de teto que rangia como um velho contador de histórias. Caminhamos por vielas de paralelepípedo, experimentamos pratos típicos, rimos dos tropeços e dos excessos de fotos que tiramos sem intenção artística nenhuma. Foi em Paraty que percebi como ela mexia no meu braço sem perceber. Como me olhava demoradamente quando achava que eu não estava vendo. A tensão física entre nós era constante, mas não apressada. Era como se o desejo tivesse aprendido a respeitar o tempo certo de cada gesto. Numa tarde chuvosa, ficamos presos na pousada. Deitados lado a lado numa rede dupla, ela começou a contar sobre o ex-marido. Um médico renomado, 15 anos mais velho que ela, que colecionava prêmios, viagens e ausências.
No início, eu o admirava. Ele parecia ter o mundo nas mãos. Mas, com o tempo, percebi que tudo que ele queria era um troféu ao lado. E eu me deixei moldar. E quando você se desmoldou? Quando percebi que não me reconhecia mais no espelho. E que nenhuma casa bonita compensa o silêncio entre dois corpos na mesma cama. Ficamos quietos depois disso. Eu não queria dizer nada que diminuísse a força daquela confissão. Mas toquei sua mão. E ela segurou firme. Mais tarde, quando o céu clareou, andamos pela praia com os pés na água. A maré estava baixa. Ela começou a contar conchinhas, como uma menina. E eu ri. Porque Lúcia conseguia ser adulta e criança em uma mesma hora. E você? Ela perguntou, enquanto examinava uma concha rosada. Do que tem medo? Demorei a responder. De não saber o que quero da vida. De estar sempre começando e nunca chegando. De decepcionar os outros. De decepcionar você. Ela jogou a concha na água e me encarou. Você já chegou, Tiago. Talvez só ainda não tenha percebido. No caminho de volta à pousada, a Kombi parecia sorrir. Estava ali, estacionada no jardim, esperando por nós. Como se soubesse que aquela pausa tinha sido necessária. Retomamos a viagem 2 dias depois. Mais lentos. Mais cúmplices. Parávamos em lugares aleatórios, só porque ela achava o nome engraçado ou porque eu queria tirar uma foto de uma árvore torta. Fizemos um piquenique no alto de um mirante. Ela preparou sanduíches com tomate, manjericão e queijo branco. Eu levei suco de laranja numa garrafa térmica. Deitamos numa canga estrada e ficamos ouvindo o barulho das cigarras. Quando você acha que tudo isso vai acabar? Perguntei. Quando o caminho parar de nos transformar. Fiquei pensando nessa frase o resto da tarde. Na noite em que dormimos em Angra dos Reis, a Kombi virou nossa casa de verdade. Armamos luzinhas de LED, estendemos um lençol novo que compramos no mercadinho, acendemos um incenso de lavanda. Ficamos ouvindo Gal Costa no radinho de pilha, os corpos mais próximos, os olhos mais calmos. Nos beijamos devagar. Com as mãos no rosto. Com a ternura de quem não quer provar nada. Não passamos do limite do que o momento pedia. Ficamos ali, só sentindo o calor do outro. Naquele instante, não era sobre desejo. Era sobre entrega. Sobre confiar. Sobre estar, de fato, com alguém. E, talvez, sobre começar a pensar se a estrada teria mesmo um fim, ou se ela estava, aos poucos, virando lar. Já estávamos na altura de Búzios quando o sinal do celular voltou com força total. Depois de dias com pouca conexão, a tela de Lúcia explodiu em notificações. Eu, ao volante, só escutei o toque insistente vindo do banco do passageiro. Ela atendeu com a voz um pouco baixa. Alô? Sim. Sim, eu tô bem. Não, não preciso de nada agora. Pelo retrovisor, percebi a expressão dela mudar. Os olhos que geralmente tinham luz se tornaram um reflexo nublado. Ela desligou sem explicar e ficou olhando para fora da janela, em silêncio. A estrada, até então tranquila, pareceu estreitar de repente. Tudo certo? Perguntei. Ela hesitou, depois respondeu sem olhar para mim. Era o Mauro. Demorei alguns segundos para associar. Mauro. O ex-marido. O homem de quem ela falará com um misto de respeito e mágoa, mas sempre de maneira distante, como se fizesse parte de outra vida. Agora, ele voltava por um fio de voz no meio da viagem. Ele queria saber se eu tô viva. Completou, tentando soar leve. Fiquei quieto. Mas a verdade é que a leveza tinha sumido da Kombi. Paramos em Cabo Frio para almoçar. Um restaurante simples à beira da lagoa, com mesas de plástico e cheiro de peixe frito. Pedimos isca de peixe e limonada. Quase não trocamos palavras. Os sons ao redor, talheres, risadas de uma família, o garçom apressado, me pareciam distantes, abafados pela tensão que se instalara entre nós. De volta à estrada, fui eu quem pegou o celular.
Vi que tinha mensagens de amigos. Gente perguntando quando eu voltava, se estava tudo bem, se eu ainda estava com aquela vizinha estilosa. Ri, mas não compartilhei com ela. Guardei o aparelho no bolso e fiquei em silêncio. Talvez por orgulho, talvez por medo de fragilizar ainda mais o que já estava instável. A estrada parecia mais longa naquele dia. Os quilômetros demoravam a passar. O rádio estava desligado. O barulho da Kombi, que antes era companhia, agora parecia incômodo. Chegamos num camping simples em Arraial do Cabo. O céu estava limpo, mas a atmosfera entre nós permanecia pesada. Montamos o espaço em silêncio. Ela estendeu o cobertor. Eu preparei um café fraco. Sentamos lado a lado, mas distantes como nunca havíamos estado. Tá tudo estranho, né? Ela disse, por fim. Tá. Eu não queria que essa ligação mudasse as coisas. Mas mudou. Mudou. Ela respirou fundo, olhou o horizonte. Talvez porque a gente tenha esquecido que o mundo lá fora continua existindo. E talvez porque a gente tenha fingido que o passado não ia bater na porta. Ou tocar no celular. Rimos. Um riso curto, sem graça. Mas foi um riso, ao menos. Naquela noite, ela decidiu dormir do lado oposto da Kombi. Não brigamos. Não discutimos. Foi um acordo mudo, feito de olhares cansados e palavras que não conseguimos dizer. Deitamos com os corpos virados para as paredes opostas do carro. Cada um preso em seu próprio redemoinho de pensamentos. Eu fiquei escutando sua respiração, mais lenta do que o normal. E me peguei pensando no que aconteceria se a viagem terminasse ali. Se ela dissesse, de manhã, que precisava voltar. Se eu dissesse que preferia continuar sozinho. Mas nenhuma dessas frases saiu. No meio da madrugada, ela virou para mim. Tiago? Oi. Você acha que o que a gente viveu aqui é real? Demorei a responder. Eu acho que é mais real do que muita coisa que vivi entre quatro paredes. Ela assentiu, no escuro. Então por que parece tão frágil? Porque a estrada protege. E agora ela está mostrando que não pode esconder tudo. Ela esticou o braço e tocou meu ombro. Me promete uma coisa? Qualquer coisa. Que, mesmo que isso acabe, você vai lembrar de mim com leveza. Sem peso. Eu já lembro de você assim. Ela sorriu, e eu senti no toque da mão dela a ternura de quem sabe que algo importante está por um fio, mas ainda respira. Dormimos, enfim. Não como antes, colados um ao outro, mas com um tipo de respeito que só existe entre dois que se viram de verdade. E naquela madrugada, entendi que o impacto do real não destrói uma história. Ele apenas pergunta se ela é forte o suficiente para continuar fora da bolha. A resposta ainda estava por vir. Se existia um lugar capaz de curar silêncios, era ali. Arraial do Cabo nos recebeu com o mar de um azul quase surreal, falésias que pareciam guardiães do tempo e um vento que assobiava entre as pedras como um aviso manso. Chegou a hora. Mas, mesmo diante daquela beleza, havia algo diferente no ar, e não era só a maresia. Estacionamos a Kombi perto da Praia do Forno. Era cedo ainda, mas o lugar já começava a encher de turistas com câmeras penduradas no pescoço. Lúcia desceu primeiro, de chinelo e vestido branco. Caminhou alguns metros à frente e parou. Virou-se para mim e sorriu, mas foi um sorriso contido, cheio de pausas. Como se ela soubesse o que eu ainda não conseguia dizer. Vamos? Perguntou. Assenti e fui atrás. Subimos a trilha até o mirante. O sol já aquecia as costas, e a vista lá de cima era de tirar o fôlego. Mas o silêncio entre nós parecia não ceder. Lúcia sentou-se numa pedra e puxou os joelhos até o peito. Sabe quando você sente que algo está terminando, mas não quer ser o primeiro a dizer? Sei. Respondi, sentando ao lado dela. Ela não me olhou. Ficou ali, encarando o mar como se buscasse uma resposta. Eu não vim para essa viagem esperando nada, Tiago. Mas, no fundo, acho que encontrei mais do que deveria. Eu também. E isso assusta.
Assusta porque é real. Assusta porque talvez não caiba na vida que nos espera depois daqui. O silêncio caiu novamente, só interrompido por uma gaivota que passou rasante, gritando como quem nos repreendesse por não sabermos o que fazer com o que sentíamos. Descemos para a praia em silêncio. Caminhamos descalços pela areia fina. As ondas quebravam devagar, como se também tivessem receio de interferir no que estava por vir. Ali, entre turistas e pescadores, entre barracas coloridas e guarda-sóis, a gente parecia deslocado. Como se nosso tempo fosse outro. Acho que vou voltar amanhã. Ela disse, finalmente. Demorei a reagir. Amanhã? Sim. Tem um ônibus que sai cedo para o Rio. De lá, pego um voo para Floripa. Você já comprou? Ainda não. Mas sei que preciso. Por quê? Ela respirou fundo, abaixou os olhos. Porque esse lugar lindo me fez perceber que, se eu ficar mais, vou querer ficar para sempre. E talvez não exista para sempre pra gente. Aquilo me acertou como uma onda gelada. Você tá dizendo que acabou? Não. Tô dizendo que precisa parar aqui. Antes que vire outra coisa. Antes que a gente tente encaixar o que foi leve num molde que talvez machuque. Sentei ao lado dela na areia. Ficamos em silêncio por muito tempo. Até que ela estendeu a mão. Caminha comigo? Só mais um pouco. Segurei sua mão. E andamos. Devagar. Como se cada passo fosse uma memória sendo gravada. Chegamos ao canto da praia, onde as pedras faziam sombra. Sentamos ali. O sol começava a descer, pintando o céu de rosa e dourado. Ela se virou para mim. Você me ensinou que a estrada não precisa de destino fixo para ser bonita. E você me ensinou que nem toda fuga é covardia. Às vezes é coragem de viver o novo. Eu te amei, Tiago. A meu modo. No meu tempo. Do meu jeito. Eu também, Lu. Nos beijamos. Um beijo demorado. Calmo. Sem promessas. Sem urgências. Depois, ficamos ali, abraçados, até o frio nos chamar de volta. Naquela noite, dormimos juntos pela última vez. Não como amantes, nem como amigos. Mas como duas pessoas que se reconheceram em meio ao caos do mundo e decidiram não desperdiçar o encontro. Na manhã seguinte, acordei com o som da mochila dela sendo fechada. Quer que eu te leve até a rodoviária? Perguntei, ainda meio sonolento. Ela negou com a cabeça, sorrindo. Melhor não. A despedida precisa ser aqui. Com essa Kombi, com esse cheiro de café, com esse sol entrando pela janela. Ficamos nos olhando por alguns segundos. Depois ela se aproximou, me abraçou forte. Cuida de você, Tiago. E você, Lu. Obrigado por tudo. Ela saiu sem olhar para trás. E eu deixei. Vi seu vulto desaparecer pela estrada de areia. Depois, fiquei ali por horas, sentado no banco do motorista, olhando para frente sem sair do lugar. O céu estava azul. Muito azul. Mas, pela primeira vez, ele não bastava. O retorno foi silencioso. A Kombi, agora só minha de novo, parecia maior, mais oca. O banco do carona, onde Lúcia passará tantas horas cantando, rindo e encostando a cabeça no vidro, tornará-se o centro de um vazio inexplicável. A estrada que antes era promissora e vibrante agora se estendia monótona, como uma fita de lembranças passando em câmera lenta. Não chorei. Não imediatamente. O choro veio depois, quando estacionei num posto em Casimiro de Abreu para abastecer e percebi que tinha servido 2 cafés, por hábito. Um para mim. Outro para ninguém. Deixei a cidade do interior fluminense para trás e segui até Florianópolis. Foram dias dirigindo sem pressa, parando em lugares que já não tinham o mesmo sabor, dormindo mal em campingues silenciosos. A estrada, tão cúmplice e cheia de vida antes, agora parecia apenas caminho. Cheguei a Floripa numa manhã cinzenta. O portão de casa estava exatamente como deixei.
As folhas do jardim tinham crescido. O carteiro deixara alguns envelopes presos na cerca. E, estranhamente, nada tinha mudado. Exceto eu. Entrei, larguei a mochila no sofá e me sentei no chão da sala, encostado na parede. Fechei os olhos. Senti o cheiro da Kombi ainda grudado na roupa. Café, lavanda, sal do mar. Lúcia. Na semana seguinte, tentei retomar a rotina. Abri o notebook, respondi e-mails, revisei projetos atrasados. Meus colegas freelancers mandaram áudios me perguntando da viagem. Eu resumia com frases prontas. Foi incrível. Deu tudo certo. Aprendi muito. Mas não falava da Lúcia. Não porque quisesse escondê-la, mas porque não cabia. Era como tentar explicar o cheiro de chuva ou o gosto de um beijo com palavras de relatório. Simplesmente não dava. Uma tarde, fui ao mercado e parei na seção de temperos. Vi um pote de manjericão seco. Sorri. Lembrei dos sanduíches dela, das mãos pequenas picando folhas, do jeito como dizia, manjericão tem que ser fresco, senão vira poeira de sabor. Levei o pote mesmo assim. Era poeira de sabor. Mas era lembrança. Voltei a andar pela vizinhança. Às vezes passava devagar em frente à casa dela. Estava trancada. Sem vasos na varanda. Sem roupa no varal. Um silêncio que gritava. Encontrei Dona Noemi, a vizinha do outro lado da rua. Ela me olhou com aquele jeito curioso típico de quem sabe mais do que diz. A Lúcia sumiu, né? Viajou. Respondi, com um meio sorriso. Sozinha? Não exatamente. Ela sentiu, como se entendesse. Numa manhã qualquer, levei a Kombi para lavar. O rapaz do lava-jato elogiou o estado do veículo. Parece que ela viajou, mas voltou renovada. Olhei para a lataria ainda com as marcas do barro de Paraty, das pedras de Arraial. E pensei, não, ela não voltou renovada. Voltou marcada. Como eu. Comecei a redesenhar minha vida. Peguei novos projetos. Troquei os quadros da parede. Doei roupas. Pintei a porta da frente de amarelo, cor que ela dizia que traz sorte. Não era por superstição. Era por memória. Um dia, caminhando na praia, vi uma Kombi branca estacionada. Por um segundo, meu coração disparou. Corri os olhos em volta, procurando o lenço no cabelo, o vestido florido, os pés descalços. Mas não era ela. E mesmo assim, sentei na areia e fiquei ali por horas, como se fosse. Meses passaram. E a dor mudou de lugar. Saiu do peito e se acomodou na saudade boa. Aquela que não aperta mais, só visita. Recebi um cartão postal do Rio. A letra era a dela. O mar daqui é bonito, mas nenhum se compara ao da estrada com você. L. Guardei o cartão entre as páginas do caderno que começamos juntos. Aquele que ela me deu no início da viagem. Agora estava quase cheio. Desenhos, frases soltas, pensamentos de madrugada, bilhetes que nunca enviei. Um diário de uma estrada que me mudou para sempre. Hoje, quando passo pela Kombi no quintal, não sinto mais aquele aperto. Sinto gratidão. Por ela. Por mim. Por tudo que fomos, e que, mesmo que breve, foi inteiro. Porque a verdade é que voltar nunca é voltar de verdade. A casa pode ser a mesma. O trabalho, os vizinhos, os hábitos. Mas quem dirige agora não é mais aquele mesmo Tiago de antes. E toda vez que a vida me paralisa, lembro da frase dela. Então o que estamos esperando? E sigo tentando responder. Todo dia.